Sabe, o tema dessa mensagem começou a mexer muito no meu coração, porque se fosse a última vez? E se esse fosse o nosso último encontro? E se essa tivesse sido nosso último momento com louvor? Sabe, todo esse mês que a gente vai viver, de falar sobre visão, de falar sobre o que a gente está fazendo, de te falar sobre a visão do Legacy, começou a queimar no meu coração essa urgência. E se fosse? Sabe, mas pode não ser, é muito poético você falar que e se fosse, mas e se de verdade esse tivesse sido o nosso último momento de louvor? Sabe, eu vejo diversas pessoas andando por aí e falando: não, mas daqui a pouco eu vou começar a fazer, daqui a pouco eu vou começar a me dedicar mais, não, no próximo culto eu me dedico mais, no próximo encontro eu me dedico mais. Mas o futuro, ele é hoje. O futuro não é amanhã, o futuro é hoje, porque você quer chegar no futuro vivendo o que você está idealizando, você tem que começar a fazer agora. Se você quer chegar num futuro de prosperidade financeira, você tem que começar a se preparar agora. Se você quer ter um futuro profissional extraordinário, você tem que começar a se preparar agora. Se você quer ter um casamento maravilhoso, você precisa começar a se preparar agora. Isso é uma das coisas mais intrigantes que tem, porque o agora é o presente, não é o futuro. Mas por que para eu viver o futuro eu tenho que começar no presente? Se o futuro é futuro, eu também não sei, mas eu sei que funciona assim, porque a palavra fala que toda semente plantada, ela vai germinar. Então tudo aquilo que você plantar hoje, você vai colher. Por isso que o teu futuro, ele começa no agora. Como assim, Gustavo? É isso, começa a plantar agora. Noé começou a construir a arca, meu irmão, antes de ter chuva. A Bíblia não dá um relato de chuva até o dilúvio. Ele começou a construir a arca, por quê? Porque Deus falou para ele que ia cair água do céu. Eu fico tentando imaginar Noé imaginando que ia cair água do céu, porque pra gente é fácil hoje, choveu pra caramba esses dias, ontem choveu pra caramba, você sabe que cai água do céu. Mas aí você troca um pouco, é a mesma coisa que você imaginar cair fogo do céu. Elias fez cair, sim ou não? Mas por isso que eu te digo que o futuro é hoje, mano. Só tem uma forma de você chegar daqui a um ano, daqui a 6 meses, de você chegar daqui a 2 anos do jeito que você queria, começando hoje. Eu queria ler com você Mateus 6, versículo 25. Ai, papai, faz assim, dá uma soltada aí na musculatura, você vai precisar. Assim, ó, o título do negócio aqui, a explicação do texto: cuidado e ansiedade. 25. Porque eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto vossos corpos, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não são vós muito melhor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida?
Isso me pegou nas últimas semanas. Acho que vou até adiantar uma parte aqui da pregação. Eu não vou botar isso aqui não. É isso. Sabe, hoje a gente anda preocupado. Eu não posso, se você namora, eu não posso cair no meu relacionamento, eu não posso ter contato sexual com a minha namorada. Talvez você fala, não, eu não posso, eu tenho que tomar cuidado com os meus amigos, porque eu não posso me envolver, eu não posso sair, eu não posso ir para balada. Ou então você fica tomando cuidado com o que você assiste na internet. Você começa a tomar um monte de cuidado para tentar se santificar, para tentar caminhar da forma certa. Você deixa de fazer fofoca, fala um amém. Não, mas tem que ser mais forte. Você deixa de fazer fofoca, fala um amém. Você para de falar da vida do outro, porque você quer andar numa vida de santidade, você não quer pecar, mas aí você esquece de uma coisa, um mandamento que está na Bíblia, uma direção que Deus dá. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a própria vida. E eu comecei a pedir tanto desculpa para Deus quando eu entendi isso. Eu falei assim, Deus, eu me preocupo em dar o meu melhor. Eu me preocupo em não pecar. Eu me preocupo em não falar do irmão do lado. Eu me preocupo em ser um bom marido, em ser o que o Senhor diz. Mas tudo isso vem de uma preocupação. Isso começou a me pegar, meu irmão, porque eu vim tentando ser tão certinho na minha vida em várias áreas, mas acabei caindo em uma. E você tem que sair daqui, pelo menos, se você não entender nada do que vai ser falado aqui, você tem que entender uma coisa: se preocupar é pecado. Se você não lembrar de nada, se teu TDAH bater, você esqueceu de tomar o seu Vinvan, sua Ritalina, sei lá, se você não lembrar de nada, você tem que lembrar uma coisa: o seu pecado. Se preocupar também é um pecado. Fala para a pessoa do seu lado, se preocupar também é um pecado. E aí o Espírito Santo começou a navegar comigo em 3 pontos que me levam a ficar preocupado. E aí o Espírito Santo me deu 3 conselhos. Primeira coisa que ele me disse é: não ande depressivo. Fala para a pessoa do seu lado, não ande depressivo. Sabe, se a gente está vivendo, a palavra de Deus fala que a cada dia a misericórdia dele se renova na sua vida. Ele fala que a cada dia é um novo dia. O que significa isso? Que tudo que passou, passou, e agora é algo novo. Mas sabe quando a gente começa a andar depressivo, sabe qual é um dos primeiros sintomas? Eu querer olhar para o futuro com as minhas experiências do passado. Eu querer olhar para o futuro com o que eu já passei no passado. Eu começo a querer comparar, eu começo a querer lembrar: aquele relacionamento deu errado, agora eu não consigo entrar no outro relacionamento, porque aquele deu errado, eu trago aquela carga para frente. Talvez aquela experiência de trabalho não deu certo e você traz essa carga para frente. Talvez você você foi ousado e deu errado o teu plano, e você traz essa carga do que deu errado, sempre olhando para frente, mas com a referência de trás. E não, isso não é uma palestra motivacional, eu vou te falar que isso está na Bíblia. Isaías 43:18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Olha que conselho simples. Vai botar aqui? Vai botar? Vamos todo mundo junto aqui, ó. Repete comigo, 1, 2, 3 e esqueçam o que se foi. Não, tem que ser todo mundo, pelo amor de Deus, senão vai ficar estranho. 1, 2, 3 e
viva no passado. Fala para a pessoa do seu lado, não viva no passado. Sabe por que muitas vezes você se sente paralisado? Sabe por que muitas vezes você não consegue avançar? Porque você está carregando um monte de peso extra. Sabe por que muitas vezes você não consegue caminhar em tranquilidade? Você vê pessoas prosperando, você vê pessoas avançando e você não consegue seguir o mesmo caminho, porque você está carregando um peso extra. Porque você está carregando uma série de acontecimentos, uma série de fatos, uma série de palavras que lançaram sobre a sua vida. E eu vou te dar um conselho que muita criança de 5 anos canta sem entender. Você vai falar assim para a pessoa do seu lado: let it go, let it go, let it go. Como é que é, gente? Vamos lá, 2, 3 e let it go. Esquece, let it go. Passou, já foi, aconteceu. Gustavo, mas isso me dói, ok, mas continua, deixa lá. Gustavo, mas você não sabe o que aconteceu, ok, mas vai, continua. Ah, mas aquela pessoa te magoou, o que você vai fazer quando você lembrar da pessoa que te magoou? Você vai cantar, let it go, let it go. Deixa passar, meu irmão. A pessoa te roubou, o que você vai fazer? O que você vai cantar? A pessoa te humilhou, o que você vai fazer? Vamos com mais verdade. A pessoa te traiu, o que você vai fazer? Vocês não estão uma boa palestra. Vamos lá. A pessoa te decepcionou, o que você vai fazer, pelo amor de Deus? Agora até o pessoal da live te ouviu. Pastor, mas eu não consigo. Eu não consigo me libertar. Eu não consigo deixar para trás. Eu não consigo abrir mão. Pastor, você não sabe o quão é difícil para mim. Pastor, você não sabe o quanto eu venho tentando, mas não vem vindo, mas não tem dado certo. Meu amigo, let it go. Sabe qual vai ser o seu remédio para se libertar? Vai ser você começar a declarar um novo. O let it go é até uma brincadeirinha, mas está até na Bíblia. Eu te falei, Isaías 43:18. Mas tem um outro versículo que eu gosto muito também, que fala: deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o novo. Irmão, deixa para trás. Passou. Fala para a pessoa do seu lado: passou. E aí o segundo conselho que o Espírito Santo me deu, então o primeiro foi: não ande depressivo. O segundo conselho que o Espírito Santo me deu foi: não ande ansioso. E você está aqui, você está tentando, você está fazendo, você está buscando, você está se preocupando demais, você está querendo contabilizar as possibilidades do que vai acontecer. Você está querendo montar um plano para fazer do jeito que você quer que aconteça. Você está tentando se preparar para ser do jeito que você idealizou que seria. Você está orando, você está fazendo campanha. Você chega diante de Deus e fala: Deus, eu não estou pecando, eu não estou pegando ninguém, eu não estou bebendo, eu não estou saindo, eu não estou me drogando, eu estou acordando de madrugada, eu estou orando, eu estou fazendo tudo. Mas sabe o que você errou nesse momento? Porque você está no eu. Sabe por que você fica ansioso? Porque você começa a olhar para o eu. Alguns meses atrás eu preguei aqui sobre o evangelho. Meu irmão, não é sobre você, é sobre o que Deus já fez. Não é o tanto que você orar que vai fazer com que Deus faça ou não faça na tua vida. É o quanto você conhece de Deus, o quanto você caminha de acordo com o que Ele quer, que vai liberar as coisas na sua vida. Não é de acordo com o que eu quero. Talvez o que você queria hoje já está na sua casa,
Mas o que você queria, o que o Espírito Santo quer de você, é que você caminhe independente do que você quer, porque o reino de Deus não é sobre eu, não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o Evangelho, mas é sobre o Evangelho que não tarda, não muda, não falha. É sobre o Evangelho que mandou Jesus para que Ele morresse por você. Não é sobre você, mas Ele te botou no meio. Não é sobre o que você faz, mas é sobre o que Ele fez. Se é para Jesus, você pode fazer melhor. Sabe, sabe quando você... Me empresta o celular, meu amor. Obrigado. Sabe quando você vai tirar foto e o Felizardo que tira a foto põe o flash bem na tua cara? Faz aí, faz o teste aí, põe o flash na tua cara. Só um pouquinho. Faz aí. Não incomoda? Não atrapalha? Não é ruim? Só que o que acontece depois, quando você tira o flash? Você não fica meio cegueta? Não fica meio estranho? Até o olho se ajustar, não fica meio atrapalhado? Sim ou não? Sabe o que é isso? Porque essa luz não é feita para iluminar você, é feita para iluminar o outro. Meu amigo, se flash fosse feito para te iluminar, ele seria na frente, ele não seria atrás. A mesma coisa é com você, a mesma coisa é com o que você vive. O que você vive não é para você, é para o outro. Sabe por que as pessoas têm um desafio de entender o propósito? Porque elas querem um propósito delas e não um propósito para o outro. Você não está entendendo? Sabe por que você não vai achar nunca o seu propósito? E sabe por que esses conselhos de internet não vão te direcionar para o teu propósito? Porque o teu propósito não é sobre o que você quer, não é sobre você, não é sobre o que você é bom, não é sobre o que é confortável para você. O seu propósito, ele é feito para abençoar o outro. Mas o Evangelho, ele está tão enraizado dentro de mim e de você, que a gente acha que é para nós. Você acha que é para você? Não, porque Deus me deu um propósito. Meu irmão, Deus te deu um propósito para mim, deu um propósito para todo mundo. E eu vou te contar um segredo. Biblicamente, o nosso propósito é o mesmo. Sabe qual é o teu propósito? Sabe o que você foi criado? Para se relacionar com Deus e nada mais. Tudo fora disso não é o teu propósito, é o que você criou para ser o teu propósito. A Bíblia diz que o teu propósito é se relacionar com Deus. Esse é o teu propósito. Mas então você precisa descobrir a sua missão. Sabe qual é a tua missão? Biblicamente, cuidar do órfão e da viúva. Essa é a tua missão, meu irmão. É isso que a Bíblia fala. Não é o que o Gustavo fala, a Bíblia fala isso. Talvez seja mais poético você falar: não, meu propósito é transformar vidas. Não, irmão. Teu propósito é se relacionar com Deus. A tua missão é cuidar do órfão e da viúva. E só. Mas como as pessoas, eu sei que na Lagoinha Morumbi não acontece isso, mas lá fora as pessoas começam a olhar muito para elas, e elas olham para elas e é inerente, é inevitável, ela começa a olhar para o outro. E aí Jeff, ela começa a se comparar com o outro, e ela começa a falar: nossa, mas o outro fala assim. Nossa, mas fulano está viajando. Nossa, mas olha a casa, olha o carro, olha o que ele está fazendo. Olha, fulano está pregando. E sabe por que essa comparação não te faz bem? Porque a comparação, ela é a irmã mais nova da ingratidão.
eu nunca vi ninguém falar assim: nossa, a vida do fulano é tão melhor que a minha, a casa dele é tão melhor que a minha, a situação dele financeira é tão melhor que a minha, o ministério dele é tão maior que o meu, e isso fazer bem para a pessoa. Nunca vi isso acontecer. Porque essas falas, essa comparação, ela é só o que está por fora. Por dentro é a ingratidão. E sabe por que você fica ansioso? Porque você, ingrato, começa a querer de alguma forma fazer algo para você conseguir o que você tanto desejou. Você começa a trabalhar para conseguir o que você queria, começa a fazer as coisas para que você tenha algum tipo de notoriedade. Você começa a fazer, e você se preocupa: nossa, eu estou investindo tudo aqui, se isso não der certo, nossa, eu estou andando para cá, e se isso não der certo, meu irmão, esquece, você não tem reputação. Sabe, se você me conhecesse há 7 anos atrás, você ia olhar para mim e ia falar assim: nossa, está desperdiçando a vida. Já trabalhava muito, sempre trabalhei muito, trabalhava muito, e qual é o fruto de muito trabalho? Resultado financeiro. Comecei a ganhar dinheiro novo, comecei a viver tudo que eu queria viver. E se você olhasse para mim naquela época, sabe o que você ia falar? Talvez se você estivesse na balada, você ia falar: nossa, caraca, que vida top. Mas se você estivesse na igreja, você ia falar: cara, não presta de nada. Mas por que você está falando isso, Gustavo? Porque toda vez que você começar a se comparar no cenário da vida do outro, na realidade da vida do outro, você vai começar a ser ingrato, e essa ingratidão vai querer te fazer trabalhar para você conseguir o que você quer. E sabe qual é o final dessa conta? Você não vai fazer nada, vai carregar um peso que você não consegue, vai ser mais frustrado do que todo mundo, vai ficar depressivo e ansioso ao mesmo tempo, e vai se sentir parado. Meu amigo, independente do que você já viveu, você não tem reputação, esquece. Se der tudo certo, deu tudo certo, foi para a glória de Deus. Se der tudo errado, deu tudo errado, e Deus vai me honrar no momento certo. Se a porta se abrir, está tudo certo. Se ela não se abrir, está tudo certo. Sabe por que 7 anos depois eu consigo vir aqui pregar para você com toda a autoridade, com toda a confiança, com toda a liberdade do que Deus tem me dado? Porque eu não tenho reputação, não me preocupo se alguém do meu Instagram vai chegar e vai falar assim: ah, você não lembra quando você estava na balada? Sabe o que eu vou dizer? Eu lembro, morro de vergonha, porque Deus agora me deu consciência do que eu preciso viver. Ei, o meu passado, ele não me condena, o meu passado me impulsiona, ele não me prende, ele me empurra, ele não me segura. Eu não carrego mais esse peso, porque eu troquei meu fardo com o fardo de Deus. Mas talvez se você voltou há pouco tempo para a igreja, ou você ainda está acertando sua vida, você vai ficar mais: o que as pessoas vão pensar? Será que elas vão me dar credibilidade? Será que daqui a um mês as pessoas vão me criticar? Vão me mandar mensagem falando que eu sou um falso? Irmão, esquece, o que vai acontecer só pertence a Deus. Só. Esses dias eu estou meio polêmico, então eu vou falar isso. As pessoas, elas ficam tentando adivinhar quando Jesus vai voltar, quando Deus que vai voltar. Não, mas já passaram tantos anos, agora já passaram 3 anos e meio, aí agora mais 3 anos e meio, agora não sei o que lá, agora não sei o que. Ei, a Bíblia deixa clara: só o Pai sabe, nem o Filho sabe o dia que ele vai voltar. Sabe o que é isso? Para eu pensar essa brisa aqui. Vamos abrir um parêntese. Posso abrir um parêntese? Deus é uma trindade. Então tem Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus e Espírito Santo. A Bíblia diz que os 2 camaradas aqui, eles não sabem
Só que eles são um. Mas a Bíblia diz que eles não sabem. Então o que você acredita? O que eu acredito? Que eles não sabem. Então se Deus faz questão de não falar para o Filho e nem para o Espírito Santo, você acha que Ele vai falar para algum teólogo da internet? Para de andar preocupado com o fim do mundo, irmão. Sabe por quê? Lá na tua Bíblia, em Apocalipse, vai falar que você vai triunfar, a igreja vai ser levada, a noiva de Cristo vai ser levada. Ah, mas é antes da tribulação, é depois da tribulação. Não sei, não interessa. O que interessa é que eu vou reinar com Cristo na eternidade. Se eu ficar, Ele vai prover. Se eu for, Ele vai prover. Se for para ser difícil, Ele vai mandar um corvo, Ele vai te ajudar, Ele vai fazer uma coisa louca. Mas se não for, se for uma mata, foi uma mata. Para de se preocupar com o que não interessa. Passou, tá de boa. E o último conselho que o Espírito Santo me deu foi: o primeiro foi o quê? Não ande depressivo. O segundo foi o quê? Não ande ansioso. Agora, o terceiro conselho que o Espírito Santo me deu para passar para vocês essa noite foi: não ande sozinho. Não ande sozinho. Sabe por que serve o GC? Para você não andar sozinho. Sabe por que a gente está aqui entregando a nossa vida, fazendo tudo para que você não ande sozinho? Eu falo pro nosso time de liderança todas as vezes: Deus já me mostrou esse lugar abarrotado, a gente fazendo 2 sessões, Deus já me mostrou isso. E todo mundo sabe, eu profetizo isso desde o dia 1. Mas eu não quero uma pessoa a mais se a gente não for capaz de cuidar dela. Eu falo todas as vezes, para todas as pessoas, todos os lugares que eu vou: eu não quero que Jesus mande uma pessoa a mais, se não for para a gente andar junto com ela. Porque o Evangelho não é uma vida solitária, meu amigo. É uma vida com muitos irmãos. É uma vida de uma casa cheia. É uma vida que, se eu cair, alguém vai me dar a mão, vai me levantar. O Evangelho é uma vida que, se eu estiver passando por um desafio, vai ter alguém para me ajudar. Isso é tanto realidade que você vê quando Jesus, Ele comissiona os seus discípulos, Ele comissiona aquela galera que andava com Ele. Ele manda as pessoas em duplas, em trios, mas Ele não manda ninguém sozinho. Sabe por quê? A vida é feita de altos e baixos. Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você vai estar mal, mas Jesus não te deixou sozinho. Se coloca de pé no seu lugar. Pastor, é muito lindo isso que você falou, mas a realidade é que eu me sinto sozinho. Pastor, é muito legal isso que você falou, mas a realidade é que eu sinto que as pessoas não estão nem aí para mim. Pastor, é muito legal isso que você falou, mas na prática não funciona assim, meu irmão. Eu não sou o salvador da pátria, mas todos vocês, se vocês estão no grupo do Lex, vocês têm meu número. Tem o número da minha esposa. Ninguém que me ligou nunca foi uma ligação rejeitada. Eu sempre atendi toda a ligação. Os nossos líderes sempre atenderam todas as ligações. Você não está sozinho. Você está a uma mensagem de distância. Você está a uma fala de distância. Você está, sei lá, você está a alguns passos de distância. Mas você precisa entender: você pode até viver sua vida sozinho, você pode até decidir viver sozinho, mas não é esse o plano de Deus para você. Não é esse o plano dele para você. Ele te trouxe até aqui hoje porque Ele te chamou para caminhar com o povo.
Queria que você olhasse ao seu redor. Olha ao seu redor. Olha as pessoas que estão ao seu redor. Deus te fez para caminhar com Ele. Deus te fez para caminhar com ela. E se você é solteiro, já olha com mais intensidade, com mais afinco. Amigo, não é bom que o homem ande só. Isso no jardim. Adão estava lá. Aí o que Deus fez? Entendi, Adão sozinho não vai dar certo, vou chamar Eva. E a gente vê isso se repetindo por várias vezes na Bíblia, meu irmão. Então você tem que estar disposto a isso. Nós queremos sim, nós estamos fazendo essa semana da visão para que você entenda tudo que nós vamos viver como igreja, como Legacy. Nós acreditamos que isso é só o início, mas mais do que qualquer ministério, mais do que qualquer alcance, mais do que qualquer notoriedade, sabe o que a gente quer? Caminhar com você. Sabe qual é o nosso maior desejo? Que você seja como uma Pamela, que chegou na corrida falando assim: cara, pastor, eu me sentia sozinho, eu caminhava sozinho, eu estava querendo voltar para a igreja, mas eu não tinha um grupo, e eu vi vocês correndo, já tinha até corrido, mas me chamaram, eu nem sei porque que eu aceitei, eu fui, e agora eu tenho as melhores amigas da minha vida em poucas semanas, eu nunca fui tão feliz, eu estou voltando a viver, eu estou voltando a me sentir como eu. Sabe por que isso? Porque ela decidiu não caminhar sozinha.